Fala, fãs de esportes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Newsfoot. Vídeo esse da 12ª rodada, que aconteceu na quinta-feira. Nós tivemos basicamente metade dos jogos, né? E nós vamos passar aqui para vocês um pouquinho do que melhor aconteceu em cada um desses jogos que rolou na quinta-feira. E já aqui comigo, já vou chamar o Vinícius para esse bate-papo, fazer a bola rolar. Seja bem-vindo. Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Newsfoot. É isso aí, vambora. O Santão ganhou, entendeu? Acho que é a primeira vez que eu falo isso, que loucura. É isso, bora pra cima. É isso aí, pessoal. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com os seus amigos e, é claro, deixe o seu like. E vamos então rolar essa bola da 12ª rodada com Red Bull Bragantino e Bahia. O Bahia que fez um grande jogo, importante vitória para subir na tabela. E, é claro, fez toda a diferença a expulsão, né, do Andrés Hurtado. Eu acho que até anotei o tempo aqui. Acho que é os Deixa eu 7 só minutos, pegar para você. 7 minutos, se eu não me engano. É, foi bem no comecinho do jogo, né? É, Isso mesmo, aos 7 minutos, bem lembrado aí, Vinícius, bem pontuado. A gente já vai começar por esse lance, né, Vinícius? Porque esse lance foi o que definiu todo o o jogo, jogo, na né? verdade? Exatamente, porque... Cara, como que você consegue ser expulso, cara, com menos de 10 minutos de jogo, entendeu? Tipo assim, além de você se prejudicar por você já estar fora do jogo, desse jogo e do próximo, você prejudica o time inteiro, entendeu? Porque se você. É a mesma situação, a mesma não, mas muito parecido de você tomar o gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Você acaba com toda a estratégia do time, tem que mudar tudo durante o jogo. Você que é o treinador, você não consegue falar com os 11 jogadores ao mesmo tempo, e o jogo tá rolando. Entendeu? Então, assim, cara, prejudica demais. Isso é falta de atenção, falta de profissionalismo. Nossa, é complicado. É, e foi uma bola bem enfiada, né? Bem, um Exatamente. lançamento que saiu lá da zaga, né? Do Bahia, Sim. na direita para o Ademir. O Ademir tentou dominar a bola acabou espirrando ali nos pés do Pedro Henrique, o zagueiro do Red Bull, que acabou dando uma espanada ali. Aí a bola voltou de novo para o Ademir, que correu sozinho pelo meio, e aí o Andrés Hurtado foi tentando, até que acabou fazendo a Fazendo a falta, falta, né? como o Ademir estava de frente para o gol, então lance perigoso, né? Oportunidade de gol, embora ele não fosse naquele momento o último jogador, né? O último O último defensor homem, do né? Red Bull, o último homem, mas ele fez a falta porque o Ademir estava em direção ao gol, né? Exatamente. Então o VAR acabou observando esse lance aí, coisa que o juiz não conseguiu ver dentro de Foi o campo, né? O que é Daronco, né? ridículo. Foi o Daronco, não foi? Se eu não me engano, é o Ah, e Daronco. agora eu não vou ter É, certeza agora. eu tenho quase Vinícius faz certeza que é ele, esporte. cara. Ele é horrível, esse maluco. Deus me livre. Depois vocês aí, fãs de esporte, dá uma olhadinha na internet aí só para verificar. E se vocês quiserem, a gente depois até coloca também nos comentários quem foi o juiz, beleza? Mas enfim, ele acabou fazendo a falta e o VAR viu, falou: olha, vem aqui, juiz, dá uma olhadinha. Ele analisou o lance 3 minutos, realmente tá? Pra analisar a expulsão do cara. 3 minutos, porque é, ele foi. O lance aconteceu aos 7, ele foi só expulsar o cara, já era 10 minutos e pouco. 3 minutos pra é, avaliar isso aí é brincadeira, né? é complicado. Realmente os juízes aqui do Brasil tá numa lentidão que para analisar um lance que é inacreditável, né? Até para ver o lance dentro de campo já é É cego, difícil, na é quase verdade, cego. quase cego, é isso exatamente. Vamos dar um óculos para esses juízes aí. É, depois disso, né, o Red Bull, como eu falei no comecinho do comentário, né, não foi mais o mesmo, né? O Bahia começou a criar mais, né? Mais toque de bola, o maior tempo de bola passou a ser do Bahia, né? Então, quando você tem mais posse, você cria mais, né? Você tem mais chances e assim foi indo, né? Um Red Bull tentando ser reativo, né? Num contra-ataque, tentando pegar o Bahia desprevenido. Difícil, né? Foi realmente bastante difícil o Red Bull conseguir essas oportunidades. E aí, aos 39 minutos, o Juba tabelou com o William José, que fez um lindo gol, né? Golaço mesmo, golaço. Bonito, muito bonito. Exatamente.
Um belíssimo gol realmente, dando a entrada aí, abrindo o placar do jogo. E depois nos acréscimos, novamente o William José tabelou com o Everton Ribeiro, a bola acabou batendo ali, acho que na barriga, né, no abdômen ali do jogador do Red Bull, na defesa Sim. do Cleiton, e voltou pro gol, né, acabou entendendo o gol ali, Um, uma infelicidade, um mas acidente de acontece. trabalho. Exatamente, um acidente de trabalho, mas acontece, é do jogo, né, você É, não acontece. tá prevendo aquele lance ali, né? O Cleiton fez uma boa defesa, né? Claro que se não tivesse a marcação ali em cima do Everton, obviamente essa bola não teria batido no jogador e entrado pro gol, né? E Ah, aí, é quando verdade. fez o segundo gol, né, Vinícius? Aí, basicamente, o segundo tempo foi só o Bahia mesmo administrar e sair com uma grande vitória, mas ainda assim teve mais um gol também, né? Exatamente. É aquele negócio. O jogo foi mais pro Bahia do que pro Red Bull, porque é aquilo que a gente falou, né? Eu falei agora há pouco. Quando você é expulso no primeiro lance, nos primeiros 10 minutos de jogo, você acaba com tudo da estratégia do seu time. Então, assim, além de a estratégia que estava montada para a partida, né, estava traçada para essa partida, já ter ido por água abaixo, porque você não pode manter a mesma estratégia, você tem que jogar mais recuado, você tem que fechar mais o time. Todos os jogadores tinham que correr duas vezes mais, entendeu? E o goleiro ficar duas vezes mais ligado. Porque o Bahia, depois da expulsão, né, ainda mais no segundo tempo, que já tava 2-0, né? Eles não tiraram o pé, que eu achei isso muito da hora. É assim. Era toda hora uma jogada diferente da outra, era uma criação atrás da outra. Só que não tava conseguindo finalizar pro gol. Mas assim, o Red Bull sofreu demais com isso, porque a expulsão quebra o time no meio, cara. Ainda mais no começo de jogo, né? E melhor. E assim, o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia foi lá e meteu três em cima dos caras. Exatamente, até para não, né, ficar totalmente aqui, dar totalmente o crédito para o Bahia, embora o Bahia mereceu, né, Sim, todos os créditos aí, mas até o Isidro Pita teve uma única chance, né, teve no mesmo. segundo tempo, foi a melhor chance, foi um chute ali da entrada da grande área, ali perto da meia-lua, que passou, né, com certo grau ali de dificuldade ali para o goleiro do Bahia, mas fora isso não teve mais nada mesmo. Depois aos 28, né, como você já falou do terceiro gol, foi o Michel Araújo que Sim, uma fez o terceiro gol. pancadaça. Que golaço que ele fez, cara. Tá Um maluco. golaço mesmo, exatamente da entrada ali da grande área, um belo gol e aí realmente pôs ponto final no jogo e o Bahia saiu com uma importante vitória que obviamente já vai dar uma moralzinha a mais, né, para o time já voltar depois aí desse Mundial de Clubes melhor, mais confiante, né? Com E certeza. então vamos saindo lá da cidade de Bragança Paulista e vamos viajar lá para Bahia, onde teve Vitória e Cruzeiro. Ninguém venceu esse jogo, mas teve um destaque. Qual foi o destaque desse jogo, Vinícius? Traz para nós aí. Pra mim foi o piscinão de Ramos que tinha lá, né? Nossa senhora, a drenagem mandou um abraço pro gramado, hein? Pelo amor de Deus, mandou um forte abraço pra ela. Eu acho que nem drenagem tem aquele Sei campo lá do o que é aquilo Vitória lá, lá, cara. né? Do Barradão, né? O jogo foi na quinta-feira também às 6 da noite, né? Mas choveu demais, né? Choveu Nossa demais senhora. antes, durante e depois, né? Então foi Exatamente. Eu até vi uns comentários durante e depois do jogo, os caras reclamando que tinha muita bola alçada o jogo inteiro. Eu falei, mas você queria que fizesse o quê? A bola não corria dentro do campo? A única opção que os caras têm é exatamente. fazer bola alçada, cruzamento, bola parada. Tem que fazer. Não É, primeiro é, que a bola fica mais pesada, não corre. O campo fica pesado pro jogador correr. Então, assim, os caras viajam, né? com certeza. E além da chuva, essas jogadas que você acabou de citar aí foi realmente o destaque do jogo, porque Exatamente. era a melhor opção para os jogadores, Era a né? melhor e Então única opção, né? exatamente. Então foi um jogo bem ruim, né? Os jogadores tendo que fazer um esforço físico além do normal, né, para poder Exatamente. fazer a bola rolar naquele campo lá do Barradão. E também uma dificuldade muito grande também para ter domínio da bola, né, fãs do Escorrega esporte, demais. porque exato, quando a bola está muito, o campo está muito escorregadio, né, muito liso por conta da chuva, muito rápido também. Nem rápido vou dizer, porque tinha tanta poça d'água que a bola não conseguia nem Teve até sequer um rolar. lance, um lance no começo do jogo. Foi bem no comecinho mesmo do time do Cruzeiro. Eu não lembro quem cruzou a bola, mas o Eduardo tentou fazer de cabeça. Ele tava fora da área, ele errou a bola. Ele errou. Enfim, não foi pro gol. Só que daí ele fez um movimento de cabeça e caiu no chão. Ele foi escorregando até o gol, cara.
Tava tão molhado o campo, ele foi escorregando, assim, parecia sabão, assim, ó. Falei, que coisa É, vergonhosa, cara. realmente é difícil. Alguns estádios aí pelo Brasil têm uma dificuldade gigantesca, né, de poder fazer com que quando chove, né, ter uma drenagem digna, né, para poder fazer a Exatamente. bola rolar, né? Então você falou no jogador Eduardo, e aí o Eduardo foi o que fez aquela falta que, na minha opinião, foi uma falta muito displicente, absurda, que acabou quebrando, né, o tornozelo do jogador do Vitória ali Nossa, cara, aos Deus que me livre e guarde, cara. Só de lembrar disso daí. 43 minutos, né? Foi realmente. Assim, eu percebi que ninguém comentou muito sobre o ocorrido, né? Assim, sobre a intensidade da falta. Mas É, olha, foi sinceramente, desnecessário, né? uma falta dessa você não pode fazer num campo nas condições que estava o campo, Exatamente. né? Você põe em risco a, a parte física, né, do seu adversário, né, como realmente ele acabou colocando ali, e não tinha necessidade alguma dele fazer uma falta dessa. Eu achei para mim absurda, né, foi bem expulso, né, ainda ficou lá meio que reclamando, choramingando lá. Choramingando do quê, meu jovem? Você está reclamando do quê? Você fez uma falta desnecessária, absurda. Se você sabe, com certeza você já foi orientado que jogos assim você não pode jogar dessa forma. Não se pode fazer falta desse tipo. Você simplesmente tem que tentar fazer a sua marcação de uma forma um pouco mais leve, entre aspas, é claro, porque você está jogando, defendendo seu time, mas não nessa intensidade. Você não pode chegar e fazer isso. É um absurdo, é vergonhoso. Você devia ter pedido desculpas. Nem sei se ele pediu desculpas realmente, até nas redes sociais, porque isso não se faz. Você prejudicou um jogador que sabe-se lá agora quanto tempo vai levar para voltar aos campos e sabe-se lá em que condição ele ainda vai voltar, né? Exatamente. Porque estourou os ligamentos, né, Vinícius? Então. E foi o que eu falei. É assim, foi muito. Sem necessidade, né? A verdade é essa. Porque como o campo já tá molhado, eu entendo que às vezes quando o jogador vai dar um carrinho, alguma coisa, e o campo tá um pouco mais seco, acaba ralando a coxa e tal, mas faz parte do trabalho. Mas assim, como tava muito, muito molhado, assim, gente, não é exagero. Quem assistiu o jogo viu. Tava um piscinão de rano aquilo lá. Então, assim, o campo já tava molhado. Independente se ele fosse com um pouco mais de força ou menos força no carrinho, ele ia deslizar de qualquer jeito e ele ia parar o cara. Só que assim, a maneira que ele fez, com uma perna esticada, o outro joelho dobrado, que ele encaixou no tornozelo do rapaz, aquilo ali não tem necessidade nenhuma você fazer isso. Né? O jogo tava, vamos pôr assim, morto, não digo de jogo ruim, mas morto porque ninguém conseguia criar, devido à chuva, o gramado ruim, né? Mas assim, sem necessidade de ele ter feito isso com o cara, entendeu? O mínimo que ele tinha que fazer é pedir desculpa pro cara e ele ajudar o cara no tratamento. Seja financeiramente, seja de qualquer forma, porque isso aí Eu entendo que, né, igual a gente falou, é seu adversário e tal, mas além de tudo, vocês são colegas de trabalho. Simples, você não é inimigo do cara, o cara não matou sua família, nem nada disso. Então, assim, sem necessidade nenhuma ele ter entrado desse jeito, foi desleal. A palavra é essa, desleal, sem necessidade, não pensou no depois, e bem feito que foi expulso, espero que fique aí uns 6 meses de suspensão. É isso aí, Vinícius, bem colocado. Desleal a entrada do Eduardo, ponto negativo, porque você perde totalmente o controle da jogada, né? Num campo Exatamente. na condição que está, você não tem controle de um carrinho, você não tem como Exatamente. sair de um carrinho depois que você já iniciou ele. É Então, impossível. igual eu falei, do estado que tava o campo, não tinha necessidade de vir com toda aquela força no carrinho. O jeito que ele caísse ali, ele já escorregava, entendeu? E assim, Exato. um jogador E, igual ele, que já tem experiência, não adianta vir falar hum, pra mim que foi sem querer. Não tô dizendo que também que ele foi pra quebrar o tornozelo do cara, não é isso que eu tô querendo dizer também. Mas assim, ele sabia que não precisava ser daquele jeito. Isso aí eu tenho certeza. Ele não foi sem querer, eu não pensei. Você não pensou, você não tem que jogar bola. Porque pra jogar bola você tem que pensar, você não pode fazer as coisas sem pensar. Entendeu? Então, exatamente. assim, não E faz se a sentido gente nenhum. for analisar bem a jogada, em que velocidade o jogador do Vitória estava indo com a bola, sendo que ele estava tentando vencer o campo molhado, Tudo, né? não Tudo, tinha, tudo contra o jogador, entendeu? não tinha muito o que fazer, gente. Então, realmente foi um absurdo, mas, enfim, o jogo. E depois desse jogo, vamos para Fortaleza e Santos, e o Vinícius vai nos trazer o que melhor aconteceu. E foi um bom jogo, por sinal, diga-se de passagem, né? Como fala o Neto. Vinícius, traz para nós aí o que aconteceu nesse jogo aí. Teve Cara, destaque. aconteceu um milagre. Tá entendendo? Aconteceu um milagre. Santão ganhou, cara, do Fortaleza.
Tá certo que o Fortaleza também tá naquele male-male, né? Mas assim, não tira a vitória do Santos. O Santos jogou bem. É uma postura boa dentro de campo, que fazia tempo que eu não via. Jogadores com um pouquinho mais de vontade, entendeu? Então, assim, o jogo meio lá e cá o tempo todo, mas melhor pro Santão, graças a Deus. Mas, assim, logo no primeiro tempo, cara, uma jogadaça que o Barreal fez o primeiro gol. Assim, eu até me surpreendi. Eu falei, que isso? Isso aí é o Santos tá jogando ou é a seleção brasileira? Até eu confundi aqui na hora. Mas assim, o Santos bem demais, cara. Eu gostei da postura. O Fortaleza tá passando por um momento mais difícil, né, cara? Até perdendo alguns jogos, né? Não sei se é crise interna também com o treinador, sei lá. Mas eu não tenho nada a ver com isso, então não tô nem aí. Mas enfim, como é que fala? E assim, o Santos, igual eu falei, eu gostei muito da postura, criando jogadas, rodando melhor a bola, né? Entendendo o jogo, não fazendo assim o que vem na cabeça, entendeu? Gostei muito, muito disso mesmo. Fiquei feliz com essa melhora do Santos. Tudo bem que agora vai ter essa pausa aí por causa do Mundial e tal, mas não pode perder isso, né? E aí, assim, logo depois, ainda no primeiro tempo, o Fortaleza criou algumas jogadas, mas o Brasão fechando o gol. Mais uma vez, eu não entendo o que o Alisson está fazendo na seleção, né? Mas, enfim. O Brasão fazendo a parte dele, fechando o gol, como sempre. O menino é diferenciado, cara. E ele, eu vou te contar, ele é. Infelizmente, eu acho que ele não vai durar no Santos muito tempo, não. Mas, enfim. Logo no primeiro tempo ainda, o Guilherme ainda consegue fazer o segundo gol. Depois de uma bola parada, né? Que ele toca pro Tiquinho. O Tiquinho usa a característica dele, que eu acho muito boa, que fazia tempo que ele não fazia, fazia a parede, né? Ele protegeu bem a bola, protegeu, segurou. O Guilherme veio pela grande área, tocou o Guilherme de novo. O Guilherme fez um belo gol, batendo de primeira no lado direito do goleiro. Só que assim, aí é um negócio que eu acho que é muito particular de cada um, né? Eu não sei nem o que você pensa sobre isso, mas ele logo fez o gol e como ele jogou no Fortaleza, ele já fez assim, pô, aí não vou comemorar, que não sei o quê. Eu acho isso aí uma palhaçada, entendeu? Porque não é o Fortaleza que paga o salário dele, eu entendo, tem que ter respeito, beleza. Não precisa xingar o Fortaleza por causa disso. Mas assim, sem ter personalidade. Quem paga o salário dele é o Santos. Ele joga no Santos. Então, assim, pra mim eu acho uma palhaçada isso daí, entendeu? Eu não sei o que você pensa sobre isso, até que você deixar o seu comentário aí sobre isso. Eu vou aproveitar o seu embalo aí e eu apoio totalmente, né, o que você falou. Eu endosso a sua fala porque realmente é ridículo. Eu acho que você está jogando num time que, como você bem falou, está pagando, né, os seus vencimentos e está custando tudo que você necessita para ter uma performance, né, classe A dentro de um campeonato difícil, que é o campeonato brasileiro, e você tem que fazer gol, né? Exatamente. Independente de que se você vai jogar contra o seu ex-clube, não interessa, você tem que fazer o seu jogo, né? Colocar tudo o que você sabe dentro de campo e quando fizer o seu gol você tem que comemorar. Sabe o que é falta de respeito para mim? Falta de respeito para mim é você xingar os seus companheiros com quem você jogou há pouco tempo, é você desrespeitar o seu técnico com quem você participou, né, com que você teve treinamento há pouco tempo, é você desrespeitar o seu clube, né, com outros tipos de palavras, né? Então, isso para mim é falta de respeito. Se Agora, ele dentro de fosse campo, lá, se ele fosse assim, por exemplo, fizesse o gol, chutasse a bandeirinha do Fortaleza, pisasse no escudo sim, dos caras, xingasse a exato. torcida, assim, aí beleza, aí tu vai, não, aí não precisa, né? Você jogou aqui e tal. Mas você comemorar, entendeu? Pra mim isso é uma palhaçada, isso é falta de personalidade, jogador que não vai pela cabeça dos outros. Porque, cara, você faz o gol, cara, você joga. Ele dando o exemplo do Guilherme mesmo. Você joga pelo Santos. Uhum. Quem te paga é o Santos. Então você tem que fazer o gol, cara. Tem que ter personalidade. Ai, não vou comemorar. Ah, sai fora, cara, pelo amor de Deus. Não, isso é ruim porque a torcida fica esperando que você comemore com eles, né? Exatamente. O torcedor vai lá no estádio, paga, né, o ingresso. Muitas vezes a gente sabe que a violência está aí por todo o Brasil, principalmente no futebol, por conta muito da falta de profissionalismo da CBF e dos órgãos públicos de melhorar mais a questão da segurança. Então você vai lá, você assiste, você torce, você incentiva e quando faz o gol, simplesmente o atacante, em vez de ir lá, né, no seu torcedor, não, fica aí com a mãozinha levantada pedindo desculpa. Meu amigo, vai caçar o que fazer, filho, vai treinar mais, vai ser mais profissional e na próxima vez, se quando fizer o gol, vai lá na sua torcida e esbraveja, né, comemora junto com eles, porque isso sim é coisa de gente profissional. Exatamente. E aí, logo no segundo tempo, eu não vou me lembrar a minutagem certa agora, porque na hora eu fiquei estressadíssimo, né? Porque no dia do jogo, eu até falei, quando o Santos estava. Antes de começar o jogo, o Alexandre estava me cornetando.
Ai, o Santos vai perder, que não sei o quê. Aí quando eu vi 2x0, eu até mandei pra ele, aí, Alexandre, ó, o Santão brilhando. Aí continuei assistindo o jogo, aí quando tomou sofreu dois pênaltis. O primeiro eu fiquei meio na dúvida, no segundo eu não sei não, porque nas imagens que eu tive acesso aqui não deu pra avaliar direito, mas se Uhum. o juiz que é o cara que está apto, né, vamos pôr assim, bem É. aspas, tá apto ali pra dar o pênalti, então eu não vou discutir com esse cara, né, eu não estudei pra isso. E o Santos tomou os dois gols. Eu acredito que os dois pênaltis poderia ter sido defensável pelo Brasão. Ele acertou o lado duas vezes, mas não é a especialidade dele. A verdade é essa: ele não é um goleiro catador de pênalti. Mas pelo menos acertou o lado, né? Tem goleiro que nem isso faz, nem se mexe no gol. Mas aí Sim. na hora que tomou os dois gols, eu falei: pronto, agora tamo lascado. Me lasquei. Mas assim, foi o que eu falei, né? Igual no primeiro tempo, o Santos criando bastante jogada. Os caras chamam de roll laser, mas eu chamo de roll rise, que é mais legal. Ele aparecendo bastante no jogo, né? Ele cria bastante jogada, mas aquele negócio, o cara é impossível ele criar a jogada e ele mesmo finalizar. Né? Cruzar a bola, ele correr o campo todo, fazer gol de cabeça, finalizar com a direita ou a esquerda. Mas enfim, o Santos não mudou a postura, isso eu achei muito importante. Não ter tomado os dois gols, mesmo ganhando de 2x0, chegar a sofrer um empate, mas não mudar a postura, continuar tentando, criando alguma coisa, né? E ao mesmo tempo se defendendo, porque logo depois que tomou o segundo gol de pênalti, o Fortalezinho teve umas duas, três jogadas direto que o Brasão teve que fechar o gol, entendeu? Esse Brasão, cara, ele é fundamental no Santos. Ele é imprescindível lá dentro. E assim, ainda no finalzinho do jogo, o Rollheiser faz o terceiro gol do Santos, que só a bola passava naquele vãozinho ali entre o gol e o João Ricardo. E a trave, aliás, né? A trave e o João Ricardo só tinha um espaço que era só a bola, nada mais passava ali. E o Santos faz o terceiro gol, ganha o jogo. Finalmente, o Santos ganhou algum jogo, né? E jogando bem, vamos pôr assim. E assim, não tem muito o que falar. Continuar treinando, né? Agora vai ter essa pausa mundial. E assim, dá pra. O Santos, eu posso estar falando bobeira, mas se o Neymar realmente ficar, né? Eu não gosto de ficar falando isso, cara, de se o Neymar, porque eu não aguento mais falar se o Neymar. Eu não aguento mais. É sempre o se. Eu sou muito fã dele, um dos meus maiores sonhos é conhecer o cara, que eu sou muito fã dele. Mas espero que isso aconteça. Mas assim, é complicado, cara, é complicado. Se ele ficar no Santos, né? E o Santos continuar performando, assim, melhorando a cada dia, treinando, dá pra chegar pelo menos entre os 10 no Brasileirão, né? Pra não passar muito sufoco. E é isso. Se tiver alguma Não coisa pra tem, você não tem falar. nada definido ainda, né, Vinícius? Não, não. Hoje já é Em dia relação ao 14, ele Neymar, falou né? que do dia 12 ele ia anunciar se ele ia ficar ou não, mas dia 12 dias dos namorados, né? Ele deve ter saído com a Bruna. E eu vi que o É, Santos deu exato. férias pra ele também, então Não assim, anunciou nada, não né? Não anunciou falou nada nada. ainda, mas eu acredito que ele vai ficar. Porque se ele for realmente embora, vai ser pra times. Eu não vou pôr, tipo, tipo, por exemplo, igual eu vi que parece que o Fenerbahçe tava querendo ele. Eu não vou tipo, pôr assim, time menor. Não é isso. É time que não tem tanta expressão na Europa hoje em dia, entendeu? Hoje você não vê o Fenerbahçe numas quartas de final de Champions League, campeão de Champions League, entendeu? Você não vê esse tipo de coisa. Então é É, pra esses times assim que ele iria. Mas eu espero que ele fique no Santos. E é isso. vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, né? Isso Porque aí. segundo o pai do Neymar, ele ainda acredita que algum time europeu ainda vai fazer uma oferta. Uhum. Ah, está aguardando aí. Vamos ver o que vai acontecer, porque esse mês de junho, com certeza teremos muitas novidades, Com até porque certeza. vai abrir logo logo vai abrir a janela de contratações, né? Tem times aí que vão com certeza se reforçar um pouquinho mais, jogadores que vão sair. Tem muita coisa já nos bastidores acontecendo e a gente está acompanhando fãs de esporte e vamos trazer tudinho aqui para vocês. Então, por isso que eu falo, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, E né, siga e nas redes vá sociais, que é importante. exatamente, né, nos acompanhe nas redes sociais e vai nos acompanhando aqui nos nossos vídeos, né? Vai ative lá o sininho das notificações para que você possa estar ficando por dentro de tudo que a gente sabe sobre o futebol, sobre o campeonato do Brasil, Brasileirão. E vamos lá para o jogo do Corinthians e Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que foi às 8 da noite, jogo empatado 1-1. E eu vou falar para vocês como que começou um pouquinho esse jogo aí. Menos de 5 minutos, o Grêmio, né, logo quase fez um gol ali, teve uma cabeçada, a bola bateu na trave,
e saiu. Olha, se não fosse algo milimétrico, o Bright White tinha empurrado aquela bola logo no comecinho do primeiro tempo ali para dentro do gol, já basicamente já mataria todo o esquema tático do Corinthians, né? Tomar um gol logo no começo do jogo, porque o Corinthians tem meio que essa sina, né? De tomar gols no começo do jogo. Mas quando eu vi que aquela bola não entrou, eu falei, opa, hoje alguma coisa diferente vai acontecer nesse jogo aqui, porque se o Corinthians não tomou gol no começo, então eu acho que alguma coisa a favor do Timão vai acontecer, né? E depois, aos 28 minutos, o Corinthians até então era melhor, estava criando mais, tinha até mais posse de bola que o próprio Grêmio, estava um time mais coeso, mais organizado, né, principalmente do meio para frente, chegava com mais possibilidades, trabalhando bem seus jogadores, os laterais, né, o Mateuzinho e também o Angileri. O Angileri com boa participação nesse jogo, teve bastante... alçou bastante bolas na grande área, participou, principalmente na marcação, quando o time tinha que recuar um pouco mais, né, por conta do ataque do Grêmio. Então, assim, foi um jogo bastante interessante. E o Corinthians também com mais escanteios até então no jogo, realmente tendo um pouquinho mais de chances. Nada assim de chances tão claras de gols, mas estava se desenhando alguma coisa, né? Estava ali se desenhando já alguma coisa a favor do meu timão, né? E aos 28 minutos, aí a gente tem que falar, né, do nosso grande zagueiro, Kaká, né, jogador, zagueirão de seleção, mas não sei de qual, só não sei de qual seleção, Deve né, ser da Vinícius? seleção Mas de Oman. é inacreditável, né? O Kaká ali foi fazer uma marcação, né, na lateral esquerda do Corinthians, direita do Grêmio, né, que estava no ataque. E aí ele foi ali meio que atabalhoado, ele não sabia se marcava, se apenas ficava posicionado para tentar tirar a bola, né? Acabou tomando ali um drible, né, que deixou ele totalmente desconcertado, nem conseguiu mais voltar, né, na marcação, né, tentar retomar aquela bola. Em velocidade, o jogador do Grêmio avançou, o Angileri acreditando no Kaká, né, falou, eu não vou avançar muito porque o Kaká vai tomar essa bola. Só que o Angileri parece que não conhece o Kaká, né? Ele devia ter corrido. E se ele tivesse corrido, ele faria o segundo marcador, né? Ele conseguia cobrir o Kaká. Mas como ele não fez isso, aí deu espaço para o jogador do Grêmio. Aí a bola acabou chegando ali nos pés do Bright White, que deu um belo drible na grande área e acabou chutando forte, indefensável, bola alta, né? Indefensável ali pro Que Hugo golaço, hein? Souza. Diga-se passagem. Belo Um gol, com golaço. certeza. Diga-se de passagem, como fala o Neto, né? O Dio Neto, alô Neto, já ouvindo nós. É isso aí, Neto, dá uma força para nós. E aí o Grêmio, então, abriu o placar. Mas o Corinthians continuou no seu estilo de jogo, né, na parte tática bem organizado, não se desmontou, não se desesperou, principalmente, né, não perdeu a concentração do jogo, porque essa era uma das minhas preocupações. E aos 35 minutos, uma jogada pela direita do Corinthians, bola entrou ali na grande área pro Bidon, e uma linda chapada do moleque, um Golaço também. golaço, Golaço. né? Realmente um belo gol do Bidon. E aí o Corinthians então chega ao empate ainda no primeiro tempo. E o indefensável, né? O Não, não Volpe tinha até jeito não. tentou, É, mas realmente não tinha jeito não. indefensável pro Volpe. Mas manda E ele fazer de aí novo lá, ver se vai fazer. é difícil, É né? difícil, é difícil. É uma chapada difícil. Você não É, faz isso todo dia, nem todo jogo, né? É complicado. é verdade. Acho que nem treinando lá no centro de treinamento você consegue muitas vezes fazer esse tipo de jogada aí, né? Mas foi realmente um lindo gol. Foi. No segundo tempo, o jogo foi melhorando. Né? O jogo começou um pouco morno, né? Tava friozinho, né? Tava a temperatura bem baixa lá em Porto Alegre. Aí foi esquentando o jogo durante o decorrer da segunda etapa e o Corinthians com mais posse de bola, né? Também no segundo tempo. É um time. E é um dado interessante, né? Que vou trazer para vocês aqui, fãs de esporte, que o Corinthians é o segundo time com mais posse de bola no campeonato e o segundo com mais troca de passes. Caramba. A única diferença do Corinthians é que o Corinthians é menos efetivo na hora de definir, né, na hora de chutar. Então o Corinthians muitas vezes toca bastante, consegue chegar, mas tem dificuldades na hora de definir
o lance, que é uma coisa que com certeza o Dorival sabe disso, precisa trabalhar, né, melhor esse terço final aí do Corinthians, né? Mas é interessante que o Corinthians tá entre os melhores em relação à posse de bola e também a troca de passes, né? Mas assim, foi um jogo tecnicamente um pouco abaixo, principalmente no segundo tempo, bastante erros de passe. Tanto não só do Corinthians, tá? Mas do Grêmio também. Então, em alguns momentos, os times ficaram. Eu vou deixar a bola para você? Não, não, eu deixo para você, fica para você. Nossa, cara, Depois fica um pouquinho para mim. que ódio que dá isso, cara. Que a raiva que dá isso. É, Ninguém é, chuta, fica um tocando pro outro. Não, vai você, não, vai você, não, vai você. Nossa, por que não chuta pro gol, exatamente. cara? Que loucura. E aí ninguém avança, né? Ninguém conseguia avançar. Exatamente. Mas assim, foi um jogo até razoável no segundo tempo, né? Foi, como eu É. falei, foi melhorando, mas não a ponto de ser, nossa, que segundo tempo. Mas no finalzinho do segundo tempo, os dois times um pouco mais com receio, né, de perder o jogo, né, de avançar mais e acabar dando um contra-ataque. Então foi um jogo finalzinho mais bem pensado, as Sim. jogadas, né, mais toque, vamos lá, deixa eu pensar um pouco aqui, será que vai ali, será que vai dar certo, né? Calma aí que não é bem assim, e assim acabou terminando o jogo, né? Com o Corinthians um pouco mais, na minha opinião, mais bem organizado, mesmo com todos os desfalques que teve. Eu acho que no fim das contas foi até um ponto positivo. Claro, precisa melhorar ainda mais. O Corinthians definitivamente precisa de reforços. Parece aí que o Elinho está chegando no Corinthians, tem outros jogadores aí que estão negociando. O Corinthians indo atrás de jogadores que estão sem contrato, porque é a condição que o Corinthians se vê no momento. Não tem dinheiro para comprar, então tem que trazer jogadores que estão com contratos vencidos ou que nesse momento estão sem clube. Essa é a situação do Corinthians para você, fã de esporte, para você, fã do Timão. E vamos lá para o jogo, então. Vinícius, desculpa, gostaria de comentar alguma coisinha só para a gente passar depois para o próximo jogo? Não, na verdade, assim, só queria dizer que tem muito o que dizer. Foi o que você falou, né? Foi um jogo mais morno no segundo tempo, porém é importante pro Corinthians não perder, né? Vamos pôr assim. E é aquilo que você falou, é nítido, precisa de reforço, só que não tem dinheiro, né, cara? É complicado ver um time do tamanho que é o Corinthians. Por mais que eu goste de zoar tudo assim, mas se você falar futebolisticamente falando, é triste, né, mano? Porque você vê que é um time que tem muito potencial, né? Eu tô falando de questão de venda de ingressos, patrocinadores, tudo, e não ter dinheiro pra comprar jogador, né? Pra trazer jogadores, vamos pôr assim, pra montar um elenco melhor. Precisa, mas tem que usar as armas que tem, né? Exatamente. Vamos lá para o jogo então do São Paulo e Vasco. O Vasco nem viu a cor, né, da camisa. Quer dizer, o São Paulo não viu nem a cor da camisa do Vasco, melhor dizendo, né? Grande vitória do Vasco, 3-1. O dinizismo funcionou bem nesse jogo aí. Triste para a torcida do São Paulo, que antes acho que era uns 35 minutos do segundo tempo, muitos torcedores já estavam indo embora para casa, né? Porque realmente já não tinha mais esperança de ver o São Paulo tentando alguma coisa melhor nesse jogo. Então, eu vou resumir aqui bem rapidinho para vocês, fãs de esporte, o que aconteceu. O Vinícius já emplaca aí a sua análise. Um Vasco com melhor tanto no bloco baixo quanto no bloco alto, né? Quando a gente fala bloco baixo é o sistema defensivo, o bloco alto é o meio de campo à frente, né? Um ataque bem organizado, bem distribuído, com boas jogadas, uma formação tática bem interessante do meio para frente, atrás também bem fechado, diminuiu bem os espaços do São Paulo, conseguia fazer muitas vezes dobra de marcação, dificultando as jogadas realmente do tricolor. Né? O São Paulo desorganizado, sem solução para os jogadores dentro de campo, com dificuldades de passar até muitas vezes da sua intermediária. Né? No São Paulo ia até o meio de campo, quando pensava-se que ia avançar para uma jogada melhor, recuava, perdia a bola, ou, como eu falei, recuava um pouquinho mais para recomeçar a jogada. Então isso foi desgastando um pouco, bastante o torcedor nesse jogo, foi uma noite gelada em São Paulo. O Vasco com um jogo coletivamente melhor, correu bastante, marcou, atacou, né, se manteve bem posicionado, garantiu uma grande vitória, uma vitória importantíssima para dar mais confiança para o time vascaíno, e o São Paulo precisando melhorar, né, o Zubeldia balança, Zubeldia,
né? Não sabe se o que vai acontecer, mas acredito que, como eu falei, o São Paulo não vai mandar o Zubeldia embora, muito por conta da multa, não tem dinheiro para pagar, depois vai ficar difícil para arrumar outro técnico nesse momento do ano, né, da temporada. E tem um detalhe interessante, Vinícius, que o São Paulo tomou todos esses gols aí com a sua defesa titular. Então tem um ponto, né, de atenção aí para o Zubeldia para poder reorganizar esse time aí nesse tempo de descanso. E você, Vinícius, o que pôde analisar desse jogo? Cara, é aquele negócio, né? O Vasco gostei da postura, foi igual o primeiro jogo, acho que um jogo antes do Diniz entrar, a postura Uhum. idêntica, um time pra frente, um time ofensivo, né? O tempo todo do jogo, criando jogadas e tentando fazer o gol. Que é quando a gente vê o Diniz, a maioria dos jogos do Diniz, não só do Diniz, mas antes dele também, era um time morto em campo, era cachorro cansado, cara. Você assistiu o jogo, era vontade de dormir, pegar um travesseiro, deitar e dormir, entendeu? Mas assim, igual eu falei, o jogo antes do Diniz entrar, né, oficialmente comandando o time, e o jogo de ontem, a postura muito boa, né? Aquele dia eu elogiei e hoje eu vou elogiar de novo. A postura muito boa, pra frente, o time criando o tempo todo, não se intimidou assim, vamos pôr assim, né? Jogando fora de casa, no Morumbi, contra o São Paulo. E o São Paulo morto, perdido dentro de campo. E eu já falei várias vezes aqui, me chama de repetitivo, o que for. Sem o Lucas, o São Paulo não é nada, entendeu? Porque tem esse tal de Oscar aí que eu nunca ouvi falar desse cara, não chutou bola em lugar nenhum, né? E assim, o Zubeldia ele só não caiu ainda, cara, por causa da Libertadores. Porque lá o São Paulo joga bola. Mas não dá pra você ficar, vamos pôr assim, bem na Libertadores e lá no Brasil lá embaixo. Porque a gente já viu Por uma. enquanto, viu? Por Por enquanto, enquanto. exatamente. Vai cair, fica tranquilo, vai Exatamente. cair na Libertadores. Porque a gente já viu uma história parecida dessa aí com o Ceará. Eu não sei se foi 2023 ou 2022, eu não lembro. Que tava lá na zona de rebaixamento, mas tava na final da Sul-Americana. Chegou na final, não ganhou e caiu pra segunda divisão, entendeu? Não tô dizendo que isso vai acontecer com o São Paulo. Vai chegar na final e vai cair. Não é isso, mas o problema é assim, se você focar só na Libertadores e o brasileiro que se dane, vai só caindo, vai só empatar, entendeu? E aí, vamos supor, não é campeão da Libertadores, porque é uma aposta muito alta você jogar a Libertadores pra ser campeão. Você achar que vai ser campeão ali, né? E você acabar caindo, dependendo do jeito que tiver no brasileiro, não recupera, às vezes pode até cair, e mesmo se não cair, não consegue chegar nem pra Sul-Americana do outro ano. Que isso é horrível pro São Paulo, porque tem jogadores caríssimos, que eles, né, de salário muito alto, e se você não classificar, pelo menos classificar para essas competições no outro ano, é menos renda, entendeu? Então, assim, eu espero que continue a fazer ruim de São Paulo mesmo, porque eu não tô nem aí. Mas como que fala? Tem que elogiar o Vasco dessa vez aí, que jogou bem. Jogou muito bem o Vasco. Sim. Vamos para o último jogo então da noite, jogo das 9h30 lá na Arena MRV, Atlético Mineiro 2, Internacional 0. E o jogo interessante porque a gente viu um Internacional pelo menos nos 19 minutos do primeiro tempo muito bom, teve chance de gol, podia estar numa situação bem diferente, né? Mas ali teve uma chance de primeiro gol com o Bruno Tabata. E só que daí, depois dos 20 minutos, só deu Atlético. Né? O Exatamente. Atlético encaixou o seu time, né? Encaixou o seu ataque, principalmente ali com o Rony, que fez toda a diferença nesse jogo. E aí, então, aos 20 minutos, um chutaço do Rony, né? Do Que meio da rua, pancada, né? a bola. Que pancada, hein, Vinícius? Nossa, uma pancada mesmo. Um foguete, né? Como o pessoal costuma dizer, indefensável. Que a bola acabou batendo na trave, infelizmente. Podia ter sido um belo gol do Rony, mas realmente o Rony já deu as cartas ali de que esse jogo era para ele, né? E como foi realmente, até porque ele fez um gol logo 9 minutinhos depois, acabou fazendo um gol de cabeça num levantamento ali na pequena área. Aí nós tivemos um segundo tempo com o Inter novamente, começou bem o segundo tempo, Borré teve chance, bola na trave, cruzamento para defesa, uma defesaça do Everson logo no começo do segundo tempo, quase que o Inter empataria o jogo. Então assim, e no final o Atlético controlou um pouco mais o jogo, né, foi levando e aos 48 o Júnior Santos recebeu uma bola pelo meio, no meio da zaga do Inter, avançou na saída do goleiro e acabou fazendo. Desculpa, até peço perdão, acabei. Acho que é Patrick o nome do goleiro do Inter? Agora você me pegou, hein? Agora me deu um branco aqui também. Na hora Agora, que você foi falar, eu falei, é, é tal pessoa, mas aí o nome não veio é, na cabeça agora.
Tava aqui tá na minha mente aqui, o goleiro do Inter acabou saindo, não conseguiu fazer a defesa e o Júnior Santos então acabou garantindo a vitória do Atlético Mineiro. Mas Vinícius, fica aí a impressão de um Inter que quer reagir, quer jogar bem, mas não consegue. Exatamente, é igual a gente no começo do campeonato falou, nossa, o Inter ó, tá vindo pra ganhar e tal, mas depois vê essa má fase, né, essa irregularidade, vamos pôr assim, do Internacional e a gente não consegue entender o porquê que caiu desse jeito, né? Porque tava bem no começo do campeonato e é aquilo que você falou, tá tentando reagir, mas não vai. Alguma coisa tá impedindo eles, vamos pôr assim. Mas tem que lembrar que o time do Atlético é muito bom também, né? Tem o Hulk, tem o Scarpa, tem o Rony, que faz a diferença também. Tem agora o Júnior Santos, né? Tem o Dudu, que ainda não estreou. Mas Uhum. é complicado, cara. O Inter, se não abrir o olho, vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil de brigar ali pelo top 10. É a situação bem complicada do Internacional, que estava sendo cotado, né, no começo do campeonato como o time que iria disputar o título, né, e Exatamente. não está acontecendo até o momento. Sei lá, pode ser aí que por um milagre aí, É, a gente não né, sabe se é o alguma Inter. crise interna, né? Vai saber também. Exatamente. Pode ser que depois do Mundial de Clubes o Inter volte diferente, né, e comece a ganhar Exatamente. tudo Vai saber, né? aí, Futebol mas é uma loucura. o futebol do Campeonato Brasileiro é muito louco, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. E o Atlético, como você bem falou, um time bem organizado, ainda tem o Dudu para jogar e vai vir forte no segundo semestre, sem Sim. dúvida nenhuma. Vai vir muito forte aí. Vinícius, suas últimas considerações sobre tudo o que aconteceu nessa metade, né, de jogos aí da 12ª rodada. Ah, então, feliz, né, que o Santão ganhou. Que milagre. Mas é isso, foi uma rodada de altos e baixos, vamos pôr assim, né, para alguns times. Mas vamos embora, agora vai ter essa pausa pro Mundial aí, vamos ver, espero que não só o Santos, mas todos os times continuem treinando, se esforçando pra gente ter uma boa volta de campeonato no próximo mês. Exatamente, exatamente. E eu fico aqui na minha confiança do meu timão, né, para que tenha dias melhores, consiga trazer aí alguns jogadores um pouco mais satisfatórios, né? E tem alguns aí que já estão começando a arrumar suas malas e eu espero que vá e não volte nunca mais. É isso aí. Valeu, Vinícius, fãs de Falou, esporte. Voltamos com o Campeonato Brasileiro em julho, mas é claro, continue com a gente, ative o sininho das notificações, porque ainda durante esse mês de junho a gente vai falar sobre seleção, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e outros jogos que forem destaques, então você vai ficar por dentro de tudo que está rolando. Valeu? Vinícius, um abraço, fãs de esporte, até falou, mais. valeu, é nóis.